Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E nessa edição do programa, falando sobre o mercado de luxo, com o Luiz Sérgio Júnior, que é um especialista no assunto, com uma experiência mais de 20 anos aí no mercado imobiliário e nesses últimos tempos, principalmente relacionado ao alto padrão. Eu queria que você falasse um pouco em relação aos projetos que você mais lhe chama a atenção, e especialmente aqui em Santa Catarina, relacionado a esse alto padrão. Quais são os projetos mais fora da caixa, que mais te surpreendeu? O que você destacaria nesse momento? Olha, eu gosto muito, muito mesmo do nosso litoral. Apesar de que a nossa serra também é bem interessante, né? Eu, falando um pouquinho do litoral e depois um pouquinho da serra, eu vou comentar aqui Balneário Camboriú. Eu vejo grandes empreendimentos, eu vejo belíssimos prédios que foram construídos ou que até projetos que estão sendo construídos, mas exemplo, eu gosto, daí é particular meu, eu gosto muito dessa pegada da biofilia, e ele vai mais para uma linha da Praia Brava, né, onde tu tens a natureza ao teu redor, e aí um projeto que eu comentei antes, que é esse do Norman Foster, que se chama O Tempo, eles lançaram em janeiro desse ano. Para quem não conhece, fica do lado do Bravíssima. Bravíssima, para mim, é um dos, hoje, atualmente, prontos, é o melhor empreendimento imobiliário, eu diria, do sul do país, né? O Bravíssima, que é do Carlos Trocini, ali, eu acredito que foi assertivo, claro, ele teve uma maturação, mas hoje, né, até ele se tornou muito famoso depois que a Gisele Bündchen acabou aparecendo dentro do empreendimento. Mas quando foi lançado parecia coisa de doido, assim, né? O Carlos sempre foi bem visionário, né? E se tu pensar, alguns podem até achar ele um pouco teimoso no sentido de insistir até dar certo, né? E eu diria que ele foi resiliente e acabou transformando realmente no melhor empreendimento imobiliário do Sul, na minha opinião. Mas é um empreendimento que hoje, pronto, é um dos melhores. O Tempo que está do lado, sem dúvida nenhuma, vai ser considerado aí um dos melhores. Tem um projeto sendo desenhado em cima do terreno do Arung, né, pelos donos do Tempo também, a Muse, construtora, incorporadora. Mas eu gosto muito dos projetos da Sequinel, em Balneário Camboriú, Faros, o Splendid, eu gosto muito deles. A Embraed, um tempo atrás, vinha, né, no meu começo de carreira, gostava muito dos projetos deles. Se for olhar Pissarras, Penha, a valorização imobiliária nessas duas cidades, ainda o que vai acontecer nos próximos 10 anos em Penha, todo o movimento imobiliário que está acontecendo, grandes assinaturas como esse do Isaiah Winfeld, ali de frente para o mar, pé na areia, projeto com 3, 4 andares, bem... Eu acho projetos maravilhosos, né? Até de uma consultora aqui de Joinville, da Daxo, deve lançar no que vem. Mas eu vejo assim, projetos em Florianópolis, está sendo lançado um bem na frente, vai ser feita uma marina na Beira-Mar Norte, e bem na frente tem uma empresa da Urbana, da família Gomes, que é dona da Pedra Branca, que é parceira da água daqui do Cidade das Águas de Joinville. Mas eles estão desenvolvendo um projeto de altíssimo padrão, frente para a marina, que eu acho que vai ser também, em Florianópolis, um dos mais belíssimos empreendimentos. Então, esses projetos me chamam muito a atenção, né? O Isaiah, nesse do estaleiro, no Hotel Parador, me chama também bem a atenção, que se chama Ícaro, se eu não me engano, vai se chamar Ícaro, que é da construtora AG7 de Curitiba, é uma boutique, também vai muito para a pegada de wellness. Eu acho que isso está vindo muito forte no alto padrão. Não só no alto padrão, acho que todos os empreendimentos que estão certificando, que estão dando preferência para o wellness, né, para o bem-estar, para o estilo de vida, para a natureza, eu acho que isso tem dado bastante resultado. Mas eu fiquei encantado muito, muito, muito com o empreendimento da Viniculateira, na cidade de Bom Retiro, acho que é onde está a vinícola. Eles criaram um empreendimento imobiliário horizontal de terrenos, mas com belíssimas casas sendo construídas. E aí vem um lado do alto padrão, do luxo mesmo, que são experiências, né? A gente fala muito sobre o mercado de alto padrão poder te proporcionar experiências. E quando eu estive lá na Teira,
e eles me apresentaram o projeto. A gente acabou fazendo a experiência de ficar dentro do hotel, mas depois a gente vivenciou dentro do condomínio, como se fosse um condômino, né? E algumas experiências que me chamaram a atenção o morador, ele tem a possibilidade de desenvolver o próprio vinho. E aí vem aquele lado da pessoa que tem a condição financeira, do mercado, de luxo, ou grande pessoa, do rico, vamos dizer assim, onde ele fala o seguinte, eu fui para a Itália, eu viajei para a Espanha, ou até agora os Estados Unidos tem desenvolvido belíssimos vinhos, e aí premiados, que tu começa a pensar assim, poxa, eu gostaria de ter uma vinícola, mas poxa, quanto que custa ter uma vinícola? Quanto que custa ter um parreiral? Quanto custa essa manutenção ou operação? E aí quando tu vai lá para a Teira, que ele me apresenta, eu falo, mas espera aí, todo o custo operacional é de vocês, eu não tenho esse custo. Então eu posso escolher aqui um determinado espaço, 1 metro quadrado, onde eu tenho o meu parreiral, então eu cuido dele. Não, claro que não vai ser usado ele para fazer a uva, o vinho, né? Mas ele é meu, então eu cuido dele como se fosse. Mas na hora de fazer o meu vinho, eu escolho, quero um blend desse, tal. E teve um morador lá que fez um blend e que depois virou um dos melhores vinhos deles, que hoje está à venda. Então, tu começa a entender, puxa, olha só que experiência bacana. E aí a pessoa fala, pô, eu quero vivenciar isso, eu posso vivenciar isso, né? E essa retirada para a Serra, a gente vê despontando Campo Alegre, né, aqui próximo. Estou falando do Urubici, Bom Retiro, porque é uma área que já está um pouco mais em desenvolvimento. Mas se tu pensar que Campo Alegre ela vai numa velocidade agora, que eu acredito que nos próximos 5 anos, com tudo que está sendo feito e desenvolvido lá, a gente consiga daqui a pouco chegar muito próximo de lá, e por que não daqui a pouco de uma Serra Gaúcha, claro, né? Então essa pegada, até eles brincavam que Urubici, Urupema, São Joaquim, eles seriam a nova Gramado, né? Mas tu pegar aqui a nossa Serra de Campo Alegre, esses empreendimentos da família Hansen, ou até os empreendimentos da Daxo, tem outras grandes loteadoras que estão fazendo empreendimentos lá, e a gente sabe que vão ser empreendimentos fantásticos, né? Alguns já consolidados, como é o Trilha dos Calvações, foi um dos primeiros. Sim. Né? Mas a gente vê grandes e belíssimos empreendimentos. Eu fiquei lá um final de semana agora, faz menos de 2 meses, para poder vivenciar a estrutura de Campo Alegre. E aí tu começa a entender que a cidade também está entendendo o que é melhor para receber, né? O que fazer para poder melhorar, né? A parte de público, privado, e isso facilitar pró-negócio e não contra, né? Porque tem algumas cidades que falam assim, poxa, eu queria que a minha cidade ainda é pequenininha, não quero, vou dificultar aqui. Talvez lá atrás pensasse dessa forma, mas quando tu vê que não tem muito como segurar, a coisa vai deslanchar e vai estourar, aí tu fala assim, poxa, o que eu posso fazer então para que seja de uma forma organizada? Então eu acho que é o que está acontecendo em Campo Alegre. Eu diria que seria um belíssimo local para ver grandes projetos, né, desenvolvendo. Porque querendo ou não, como você falou dessas cidades, né, pegar Balneário como exemplo, né, para essa parte litorânea, usar Gramado com essa parte mais de serra, essas outras cidades que estão se desenvolvendo para tentar chegar nesse patamar, elas começam com vantagens porque Balneário e Gramado já erraram tudo que tinha para errar, talvez, né? Também. Então começam a dizer, não, eu não quero que seja assim, então eu tenho que me resguardar nessas questões aqui. Balneário também, né? Construímos na frente do mar. Agora as outras cidades já começam a recuar um pouco, né? Então são experiências que eles precisam aprender com os erros dos outros também. Com certeza, né? Se tu for ver bem, a gente comenta isso na parte imobiliária, que tu não precisa inventar a roda, né? Tu pode pegar o projeto que deu certo, melhorar ele e fazer um negócio novo, bem rentável e produtivo. Foi o caso, conversando com o Marcelo, que é o presidente da Pedra Branca, e quando ele fala um pouquinho sobre o projeto deles e todas as dificuldades da Pedra Branca, e aí quando ele vai para um movimento como esse aqui de Joinville, ou a gente vai falar com a Vocan, que é onde em Porto Belo, a gente fala assim, o que vocês pegaram como inspiração? A Pedra Branca, né? Então, a Jaime Lerner lá, a Jaime Lerner aqui, então tu começa a entender assim, poxa, o que deu errado lá e o que a gente pode aprimorar, melhorar e desenvolver. O Vocan é um sucesso, né? Foi no lançamento e continua sendo, para cada etapa que ela lança, vem se destacando bem no mercado. E eu acho que é exatamente isso, assim como o Pissarras e Penha e Barra Velha tem muito a aprender com Balneário, Camboriú e Itapema, o que deu certo, o que não deu certo,
essa parte de infraestrutura, o que Balneário Camboriú sofreu na década de 90 com água, esgoto, essa parte mais que é necessária, né? A necessidade. E aí tu começa, poxa, calma aí, vamos preparar já as galerias, vamos montar essa infraestrutura para depois não ficar rasgando rua e tudo mais. E se o poder público entender dessa forma, que eu acredito que eles estão com esse olhar, eles vão transformar Pissarras, Penha, Barra Velha muito melhor do que Balneário Camboriú. E aí, claro, daqui a 20, daqui a 10, 20, 30 anos, né, para frente. Mas concordo de que toda cidade ela precisa criar um desenvolvimento. Por que as pessoas optam ainda por Balneário Camboriú e não Pissarras no alto padrão, no mercado de luxo? Por causa da infraestrutura. Sim. Exemplo, um apartamento de 15 milhões de reais, tem apartamento de 15 milhões de reais em Pissarras? Talvez tenha um ou dois, mas tem lá de 10, frente mar, 10, 11, opa, legal. E outra, esse cara que paga um apartamento de 10, 11, o que ele come, né? O que ele faz? Qual é o dia a dia dele? Pô, ele gosta de uma gastronomia um pouco mais refinada. E ele tem? Não tem? Tem 1, 2 restaurantes? Não, pegar o Cauim, talvez com uma possibilidade que era do Mamalu daqui, né? Ou pegar um outro restaurante ali, o Demar, para comer uma moqueca diferente e tal. Mas daqui a pouco o cara também fala, pô, já fui lá, não tem mais. Quando tu vai em Balneário Camboriú, tu fala assim, poxa, eu tenho aqui uma variedade incrível. Tem shopping, então, pô, um dia de chuva, para onde eu vou. Isso tudo faz diferença na hora que tu escolher um apartamento. Sim. Então, eu comento muito que Pissarras, além de a gente se preocupar com o número de multifamiliar, o número de prédios com multifamiliar, a gente talvez deveria se preocupar, e aí eu estou falando de parte de investimento imobiliário, falo isso muito dentro de casa, sobre a gente criar possibilidades de infraestrutura. Exemplo, fazer um BTS de mercado, ok, tá lá, compramos, tem vários mercados se destacando em Pissarras. Mas por que não daqui a pouco fazer um prédio de um hospital dia, como a Unimed tem em Balneário? Sim. Pô, se eu tiver saúde, se eu tiver educação, por que a gente não pode levar um Bom Jesus para lá, para Pissarras? Por que a gente não pode levar um Marista para lá? Que são bandeiras conhecidas a nível nacional, mas podemos falar aqui N colégios que são com outras bandeiras, né? Ângulo de São Paulo, ou tu traz uma bandeira e fala assim, vou botar esse colégio aqui, onde ele vai começar do infantil, vai crescendo, né? Eu falo muito isso do Marista, porque ele vai desde o infantil até a PUC, né? Que é a faculdade. Então, se tu pega uma quadra lá e faz um planejamento de 20, 30 anos, e eu, como pai de 2 filhos, começo a pensar assim, vou morar em Pissarras, mas onde é que eles vão estudar? Opa, tem colégio. É bilíngue? Ou é trilingue? Opa, tá aqui. Tem um hospital ou preciso me deslocar para o Maria Taekwondo Bornaus em Itajaí? Sim. Ou preciso voltar para Joinville ou para Jaraguá? Né? Puxa, e o trânsito? Essa aí, trânsito, Santinho, é bom ou é ruim? Então esses pontos vão... Não, vou ficar aqui em Joinville, vou ficar em Jaraguá e não vou morar lá. Mas, tu vê que Balneário, ele começa lá na década de 2000, 2010, sendo um imóvel de segunda moradia, onde a pessoa ela vai em novembro e volta em fevereiro, mas muita gente agora já está virando uma moradia de 6 meses. 6 meses lá, 6 meses aqui. Principalmente quem tem ali os 60 a mais. Então a gente fala, cara, eu vou ficar aqui, consigo trabalhar remotamente, né? Uma vez ou outra vou participar de uma reunião de conselho, mas eu vou ter uma qualidade de vida frente ao mar, vou dar uma caminhada na beira-mar, vou comer e viver muito bem. Então essas partes de infraestrutura, elas têm que estar atreladas ao mercado imobiliário de luxo, né? Eu lembro, tem um amigo meu, grande amigo meu, que mora e trabalha no ramo imobiliário lá em Bombinhas, tá investindo, tá construindo lá e tudo mais, e o filho dele não estudava lá, porque não tem onde estudar lá, então ele tinha que se deslocar. E Bombinhas é aquela maravilha, né? Então ele sofria bastante em relação a isso. Mas, Luiz Sérgio, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas o que eu percebo, assim, que às vezes o corretor de imóveis, ele começa, né, assim como vocês também começaram com imóveis, às vezes, da Minha Casa Minha Vida, e agora eu quero subir de patamar, agora eu vou para uma classe média, e agora eu quero ser um corretor de imóveis de luxo. A coisa não é bem assim, né? Eu acho que... Como que se comporta esse especialista em imóveis de luxo? Ele tem que estar inserido nesse mercado, ele precisa conhecer, ele precisa falar a mesma língua do cara. Vou dar um exemplo até, o corretor que passou por aqui também foi entrevistado pela gente, ele disse que chegou um momento falando com o cliente e ele fala assim... O cliente fala assim, isso me lembra muito do Bahia. Ele falou, sim, aquela avenida tal. E eu falei assim, você conhece? E aquilo fez se aproximar. Precisa respirar esse mesmo ar ou não? Eu diria que sim, mas eu estou 25, 24 anos nesse mercado
E comecei lá, vendendo Minha Casa Minha Vida, vendendo lote popular. E eu acho que tudo isso é fundamental para quem quer ir para o mercado de luxo. Uma, para te entender processo, né? Como é que funciona a parte burocrática, a documentação e tudo mais, porque é ali que tu vai pegar o documento, botar debaixo do braço, levar para o banco, então essa parte mais burocrática, né? Mas eu digo que o mercado de luxo, ele é um mercado de relacionamento. E é exatamente, como é que eu me relaciono com o cliente? Eu acredito muito no relacionamento através de uma gastronomia, de um bom vinho, de um clube do charuto, de um golfe, né? Um clube da Porsche. Né? O cara tem Porsche, ele se envolve dentro de um grupo do clube Porsche, e daqui a pouco ele começa a conversar e esse relacionamento deles começa a fazer, puxa, tu gosta das mesmas coisas que eu gosto e tal. E aí vem um lado profissional, onde ele vai testar o profissional. Ele vai dizer, vem cá, tu trabalha com o quê? Trabalha com o mercado imobiliário. Poxa, faz uma avaliação do meu imóvel, o cara quer te testar. Sim. Ele quer saber, a minha casa vale quanto? E aí, se tu falar coisa... Ele sabe quanto vale a casa dele e tudo, eu comento lá na minha empresa que tem 3 valores. O valor quando é meu, quando eu quero comprar e o meio termo, né? Então, quando o cliente fala assim, faz uma avaliação da minha casa, é porque ele quer saber quanto é, se fosse teu. Né? Então, se tu errar ali a calibragem, talvez ele vai dizer, não é, acho que não entende nada. Bom assim. Mas quando ele vai te testando, ele vai dizendo, olha, eu tô com um problema. E aí, quem resolve problema, ganha o cliente. Né? Eu não vou te vender um negócio, dizendo, vai dar uma rentabilidade de tanto. Qual é a tua dor hoje? Poxa, minha dor é regularizar um terreno que está com problema. Eu sei como fazer. Opa, tu sabe, já passei para o meu advogado, meu contador falou, isso é pepino. Falei, traz para mim que eu resolvo. O cara, esse cara, quero ver. Aí tu vai lá e resolve. Aí o advogado e o contador já, como é que ele resolveu isso? Não, porque eu já tenho vivência. E aí essa experiência, essa vivência, eu acho que é muito importante. E quando tu está envolvido ou inserido dentro de várias famílias que têm um poder aquisitivo, às vezes o problema só muda de endereço. O problema que deu aqui eu resolvi, vai dar nele em certo momento. Eu vou dizer, olha, para evitar aquilo lá, talvez se o senhor fizesse isso aqui, não vou levar a sério. Daqui a pouco, não era que tu estava certo mesmo? Vem cá, senta aqui, vamos tomar um café. O que mais tu tens para me dizer? E aí, resolver problemas, eu diria que ganha bastante. E só resolve o problema quem tem experiência, conhecimento de mercado. Com certeza. Muito bem, Luiz, eu tenho que ler tudo aqui, né? Luiz Sérgio de Assis Pereira Júnior, ou filho do Luiz Sérgio de Assis Pereira. Muito obrigado de vir de Jaraguá para cá, conversar com a gente, falar um pouco sobre esse mercado. E eu acho que cabe muito mais conversa, né? Em outras oportunidades, quero você aqui de novo para contar mais novidades, para falar mais sobre esse mercado. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. E obrigado a você que nos acompanhou nesses 2 blocos com o Luiz Sérgio, mas aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais um bloco e você confere agora o que a gente vai conversar. E no próximo bloco do programa recebemos mais uma vez o barbeiro Maicon Pacheco, que vem falar sobre a sua nova especialidade, prótese capilar. Mais do que apenas uma questão de estética, mas que gera uma verdadeira transformação na vida de muitos homens aqui pela cidade. É um instante só, nós já voltamos.